sonhamos? O que acontece quando nós dormimos que nós temos esses sonhos, essas revelações durante o sono? E o que acontece também que nos deixa tão cansados, ao invés de descansar quando dorme, eventualmente você se sente cansado? O que acontece exatamente quando dormimos? Bom, essas talvez sejam perguntas que o seu consultante fará para você, que em algum momento do atendimento, durante a conversa que você vai conduzir, a pessoa comece a revelar algumas situações que acontecem com ela quando ela dorme. E aí você tem que saber o que dizer, como conduzir, como ajudar essa pessoa que está com essas dúvidas, né? O que está acontecendo com ela que ela não dorme bem? Por que ela tem insônia? Por que ela não consegue descansar? Por que às vezes ela acorda muito cansado? E o que acontece que ela sonha? Às vezes as pessoas perguntavam isso pra mim e era muito comum as pessoas quererem entender o que acontece quando a gente dorme. Então eu já vou falar mais pra você respondendo essas perguntas e também quero te dar uma dica de algo que você pode fazer especificamente na hora de você criar a sua rotina antes de dormir. Não sei se você já está acompanhando os outros vídeos, mas de uns dias pra cá eu tenho falado muito sobre esse assunto, porque realmente as pessoas têm muitas dúvidas acerca de tudo isso. E aí eu tô respondendo essas dúvidas através desses vídeos. E eu também quero te dar então uma dica que vai complementar o que eu venho falando nos últimos vídeos. Beleza. Bom, eu lembro muito bem que quando eu era criança, eu nunca tinha dificuldades para dormir. E eu lembro assim que às vezes eu não ouvia nada, que eu pegava no sono e eu conseguia dormir muito bem. Hoje em dia eu tenho um sono um pouco mais leve, qualquer coisa eu acordo. Nunca tive problema com insônia, no meu caso especificamente. Às vezes durmo pouco, fico um pouco sem dormir e sei exatamente o que tá acontecendo, que eu já vou te revelar o que é. Mas é muito interessante que às vezes as pessoas elas passam por alguns desafios e eu sei que tem pessoas, até conhecidos meus, que têm problemas sérios de insônia, de agitação mental e que não conseguem dormir bem, não conseguem ficar bem nesse momento do sono. E aí são pessoas que eu ajudava, que eu orientava, e especificamente os meus consultantes no consultório, eu dava conselhos, eu dava algumas dicas que eu quero então revelar nesse vídeo para você. O que você faz em casos como esse? Primeiro, por que a gente sonha? Porque existe um processo que nós chamamos de projeção da consciência, projeção astral, saída do corpo, ou qualquer outro nome que talvez você já tenha até ouvido falar, ou talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso. Em geral, quem é terapeuta, quem estuda a área da espiritualidade, já ouviu falar coisas a respeito disso. Então, o que acontece é que quando o nosso corpo físico deita para dormir, para descansar, o nosso corpo espiritual acorda. Ele sai do corpo físico, tá? E aí, baseado nos seus pensamentos antes de dormir, que inclusive eu expliquei isso num vídeo há uns dias atrás, é para onde o seu espírito, a sua consciência vai. E aí você pode ter relapsos, né, lampejos de coisas que aconteceram durante o dia, nesse momento, lembrar de coisas, misturar coisas que aconteceram durante o dia, e pode até ter revelações ou imagens de coisas que vão se revelar para você no dia depois, né, no dia posterior. Enfim, pode acontecer inúmeras situações e coisas durante o sono. Então, o que você precisa explicar para o seu consultante é isso, que quando nós dormimos, o nosso corpo se projeta, a nossa consciência se projeta, o nosso corpo espiritual, no caso, né, se projeta para fora do corpo físico, e aí o que você estava pensando, sentindo antes de dormir é para onde essa consciência vai, é para onde a sua mente vai devagar por aí e ver, fazer, reviver muitas vezes, tá? Então essa é uma explicação bem simples, bem básica, você não precisa explicar todo o processo cientificamente, a não ser que a pessoa queira. E aí, se você não souber em detalhes explicar todo o processo científico, como funciona e tudo mais, você pode se comprometer em estudar isso e passar para a pessoa num próximo atendimento. Mas, geralmente, dificilmente a pessoa vem falando
ou perguntando de uma forma mais científica, tá? Ela vai querer saber o básico mesmo para ajudar a vida dela. E também, muitas vezes não interessa você explicar em detalhes coisas que não são relevantes para a realidade dela. Então não se prenda a querer saber coisas, a querer falar coisas demais se a pessoa é nua e crua no assunto. Se ela nunca ouviu falar sobre projeção astral, não queira dar uma explicação muito aprofundada, porque você vai confundir e não vai ajudar a pessoa, tá? E geralmente quem vem no consultório consultar conosco não tem um conhecimento tão grande assim. Algumas pessoas pode ser que tenham, mas a grande maioria não tem. Saiba sempre que você, terapeuta, vai ter um conhecimento maior, na maioria das vezes, tá? E o que você sabe vai ajudar muito a pessoa. E por que às vezes as pessoas acordam mais cansadas? Isso eu expliquei num outro vídeo, então só recapitulando rapidamente. Por causa do estado mental, do estado físico, da condição que você estava antes de dormir. Então, se você foi dormir estressado, cansado, brigou com alguém, não tá bem, você vai acabar repercutindo isso no seu sono. É inevitável, a nossa vida continua durante o sono, embora o nosso corpo físico esteja dormindo, descansando. E algo muito importante também acontece fisicamente, que é todo o processo do metabolismo que vai funcionar também para ajustar o que for preciso no equilíbrio orgânico do corpo. Então é muito importante alguns cuidados antes de dormir, além dos energéticos, físicos também. Não ficar assistindo televisão enquanto dorme. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade para pegar no sono sem TV ligada, porque acostumaram com a TV ligada, mas não é saudável, tá? Não é saudável dormir com TV ligada, com luz acesa, com claridade. Porque quando o seu corpo deita, inevitavelmente a lei da gravidade faz com que os seus olhos não fiquem totalmente fechados. E tudo que os seus olhos captam, nesse espacinho pequeno que o olho fica aberto, vai fazendo a sua consciência, a sua mente funcionar. Ela vai captando os estímulos. A sua mente, o seu cérebro capta os estímulos. E isso faz você não descansar plenamente. Celular perto da cama, nem pensar. Longe, porque a energia eletromagnética e toda a radiação que tem no celular prejudica muito o seu sono. Então, a dica é, compra um despertador, mas não usa o celular para despertar. Não fica com o WhatsApp do lado do seu ouvido o tempo todo, porque você não vai descansar. Então, são hábitos muito simples que vão ajudar você e o seu constante a criar um novo hábito antes de dormir, para cuidar da questão energética, que eu já expliquei como faz num outro vídeo, e cuidar da questão física também. Bom, outra dica que eu quero te dizer aqui, que eu dei no outro vídeo, é que você faça uma oração sincera antes de dormir. E que você pratique algumas ações bem pontuais. E no livro Chamado da Luz, que eu tô lendo agora, que eu tenho falado muito, tem uma parte que o Bruno Gimenez fala da importância de você se dispor a algumas coisas. Então, você pode se colocar à disposição num dia para aprender, num dia para ensinar e num outro dia para ajudar. Então, coloque uma intenção quando você for fazer a sua oração antes de dormir. Peça para o plano espiritual, para os seres de luz, para Deus, para os seus anjos de guarda, para quem for que você acredite, e diga o que você quer fazer naquela noite. Se você quer ensinar algo que você aprendeu, que os seres de luz vão te conduzir durante a noite, vão te amparar. Se você quer ajudar esses seres de luz a resgatar alguém ou ajudar em algum processo que, às vezes, o nosso corpo, como ele ainda tem um corpo físico, né? O corpo espiritual está acoplado a um corpo físico, nós somos mais densos que o plano espiritual. Então, facilita o processo de ajuda muitas vezes. Ou se você quer aprender algo, e aí você se dispõe num dia a ensinar, num dia a ajudar e num dia a aprender. Mas você também tem que fazer as 3 ações, não é só pedir ajuda, pedir para aprender, pedir para aprender. Você também tem que ensinar e também tem que ajudar, tem que se dispor, porque aí existe uma troca mútua entre você e o plano espiritual, o que vai resultar em grandes benefícios na sua vida terrena, inclusive. Pode ter certeza, você vai ter grandes resultados daqui pra frente. Bom, se você gostou de tudo que você ouviu, se você sentiu afinidade comigo, com esse assunto, é terapeuta e quer alavancar a sua vida profissional, quer ter resultados nessa área e viver de terapia holística, eu peço que você curta a página Kátia Bazan e que você se inscreva no canal do YouTube, porque todo dia eu posto um vídeo com dicas, com sacadas para ajudar os terapeutas holísticos a terem sucesso e a realmente saberem como eles podem se desenvolver
para conquistar tudo aquilo que eles sonham, né? E que na maioria das vezes o grande sonho é simplesmente viver e trabalhar apenas com terapia holística, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!